Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os 9 dons do Espírito Santo, os dons que ele deixou para a igreja e como que isso é relevante para a nossa vida ministerial. Eu queria ler aqui com vocês 1 Coríntios capítulo de número 12, verso de número 8 a seguir. Diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como deseja. Sobre os dons do Espírito Santo, primeiro que eu quero citar aqui, e seguir na ordem que está aí na Bíblia, é a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria são aqueles que têm uma palavra com uma sabedoria além do normal. E Deus dá a essas pessoas essa palavra de sabedoria para justamente persuadir e ganhar pessoas para o seu reino. Pessoas que, ao meu ver, tiveram e têm esse dom, um deles é, na verdade, Paulo. Paulo era um homem que tinha uma sabedoria extremamente elevada, tinha essa palavra de sabedoria e ganhava muitas almas. Tanto é que uma vez Pedro ele fala que Paulo ele lidava com assuntos muito difíceis da parte de Deus, mostrando que ele tinha esta palavra de sabedoria. Outras pessoas que têm esse dom é Lutero, se você pegar Martinho Lutero, João Calvino, Moody. W. Moody ele foi um dos maiores ganhadores de alma dos Estados Unidos. Ele ganhou milhões de pessoas para Cristo, e uma vez ele estava pregando sobre o inferno, sobre como as pessoas poderiam ir para o inferno, como o pecado levava as pessoas ao inferno. E ele estava pregando uma certa vez num ginásio gigante, e a maioria das pessoas lá dentro já eram crentes da Igreja Batista, e o pastor daquela igreja estava do lado de Moody. E quando Moody acabou de pregar, ele fez o apelo às pessoas para aceitarem a Jesus. As pessoas todas ficaram de pé. O pastor ao seu lado ficou meio constrangido, porque a maioria era crente. E aí Moody viu que o pastor estava constrangido. Ele manda as pessoas se sentarem, e quando elas se sentam, ele fala: só quem entendeu a palavra e realmente está a caminho do inferno e não quer ir para lá e quer aceitar Jesus como seu Salvador, se coloca de pé. E mais uma vez toda a igreja se colocou de pé, e não teve jeito, aceitaram Jesus, e isso é uma prova que ele tinha uma palavra de sabedoria. Nos dias atuais, algumas pessoas que eu vejo que tem essa palavra de sabedoria é Luciano Subirá, tem uma palavra boa, sábia. Outra pessoa que eu vejo também que está com uma palavra de sabedoria é Cláudio Duarte. Isso mesmo, ele brinca nas suas pregações, mas mesmo com esse tom de brincar na sua pregação, ele tem uma palavra de muita sabedoria, de prática para as nossas vidas, para usarmos essa palavra na prática, tá? A segunda palavra é a palavra da ciência. Essa palavra é quando Deus ele dá um conhecimento além do normal, porque é um conhecimento geralmente vindo do céu. Então é diferente um pouco da palavra de sabedoria, porque essa palavra ela se difere porque ela vem com um conhecimento espiritual elevado, muitas vezes ou dando diretrizes à igreja, ou dando novas perspectivas, e aí vai se direcionando nessa caminhada, tá? A fé é o terceiro dom que a Bíblia fala. Esse dom ele vai além da nossa fé natural. O dom da fé, ele é sobrenatural. Então, essa fé é a mesma que fez Pedro andar sobre as águas. É a mesma fé que fez a mulher do fluxo de sangue atingir a sua cura, porque ela acreditou de forma extraordinária que foi curada. Então, essa fé, ela vai além da nossa crença normal. Quando você acredita que vai
prosperar na vida é porque você tem o objetivo de trabalhar, de conquistar algumas coisas e no decorrer do tempo você traça metas e vai alcançando essas metas. Isso é uma espécie de fé, só que fé natural. Agora, a fé extraordinária, para você entender, é de repente você está enfermo e não tem possibilidade de cura e você acredita nessa cura, que Deus vai lhe dar essa cura. E você alcança essa cura porque a sua fé foi além do normal. Você recebeu o dom da fé e esse dom proporciona coisas extraordinárias sobre as nossas vidas. É o que muitas vezes a ciência não consegue explicar, né? Às vezes eles fazem até testes com pílulas de placebo, falando que a mente curou, mas eu acredito que não é a mente que cura as pessoas. O nome disso é uma fé sobrenatural. Dons de curar. A Bíblia fala sobre dons de cura. Jesus disse na sua palavra lá no livro de Marcos: ide por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e orando pelas pessoas e elas serem curadas. O dom de cura, quando as pessoas pedem isso a Deus, Deus dá a elas, porque as pessoas não necessitam somente da cura espiritual. Muitas vezes nós precisamos da cura material e Deus nos deu essa capacidade. Em Isaías capítulo 53 fala lá que nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Se nós fomos sarados, nós temos o direito à cura. Então, o dom de cura é dado às pessoas para poder fazer o ministério de Cristo. Se você entender a Bíblia, você vai ver que Paulo, no começo do seu ministério, quando ele estava lá na Antioquia, ele pregava e as pessoas eram curadas somente por tocar no seu avental. Há relatos na história de que pessoas com membros faltando eram curadas. Então o dom de cura era notoriamente manifestado na vida de Paulo. E também de Pedro. Quando Pedro logo se converte ali, depois de Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele está entrando no Templo Formosa. Tem uma pessoa lá que está sentado e ele é coxo, ele é paralítico. E ele fala: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquela pessoa é curada. E vários outros no decorrer da história da Bíblia são curados por esse dom de cura. Operação de maravilhas. Pastor, o que é isso? O que eu entendo por operação de maravilhas são coisas extraordinariamente que acontecem em nossas vidas e na vida de pessoas que não se tem explicação. Vamos lá? Quando Josué ele ora para que o sol e a terra, para que o sol não saia do seu lugar, né, que ele não entendia ainda as leis da física, da astrofísica, as leis de rotação da terra, ele ora dessa forma e Deus entende a oração de Josué. E ali a Bíblia fala que o sol ficou parado, ou seja, a terra não se mexeu e o sol ficou parado porque o povo de Israel só conseguiria vencer se fosse de dia. Se chegasse à noite eles perderiam, porque eles não sabiam guerrear e não tinham táticas para guerrear durante a noite e ficou parado. Isso também explica outra coisa científica. Por que que a Terra tem 365 dias e 6 horas e 18 horas sumiram do nosso calendário, sumiram da nossa rotação por causa da oração de Josué? Tá? Então você vai ver que é um milagre de maravilhas. Outro milagre de maravilhas: quando Moisés ele está diante do Mar Vermelho, Deus manda ele que toque nas águas. E o que acontece? Os ventos sopram a noite toda e as águas se dividem em dois. Ali é um milagre de maravilhas. Outro milagre de maravilhas, pastor: quando Elias ele está diante do Rio Jordão, ele pega a sua capa e ele toca no Rio Jordão. Tocando no Rio Jordão, ele faz com que as águas se dividam em dois e há um dom de maravilha ali, tá? A mesma coisa aconteceu com Elias, quando também Elias ele ora e pede para não chover e não chove durante 3 anos e 6 meses, e quando ele ora de novo volta a chover. Isso são dons de maravilha. E também quando ele ora e cai fogo do céu e consome os profetas de Baal. Isso são dons de maravilha, tá? Dons de profecia. Geralmente os dons de profecia, tá? Não que seja uma regra, mas geralmente os dons de profecia, eles estão relacionados com algum período de tempo. E geralmente esse período de tempo é no futuro. Então os dons de profecia ou a profecia
que pode vir através de uma pregação e da palavra, né? Também te revelar alguma coisa no futuro. Mas quando uma pessoa ela está profetizando, ou se você olhar na história, os profetas, eles geralmente têm algo a relatar sobre o futuro e eles estão ali para apontar o pecado das pessoas. Eles não baixam a cabeça. Você pode reparar que na história, os profetas, Elias, Eliseu, Isaías, eles sempre foram perseguidos porque eles apontavam os pecados das pessoas e ali eles eram usados por Deus por causa disso. Nos dias de hoje, eu vejo uma das pessoas que trabalha bastante isso, né? Pode ser controverso aí, algumas pessoas podem não ver dessa forma, mas eu vejo o Silas Malafaia como uma pessoa assim, que não importa o que aconteça, ele bate de frente, ele fala, ele aponta o pecado, ele é perseguido por causa disso. Muitas vezes não estou falando que ele está sempre 100% correto, mas na maioria das vezes ele tem feito isso e lutado pelo evangelho. Então, isso faz parte das pessoas que têm esse dom de profecia. Dom de discernir espíritos, saber quando as coisas vêm de Deus e quando não vêm de Deus. Isso aí é um dom que Deus nos dá para entendermos as coisas espirituais, né? Se você olhar lá na Bíblia, Paulo, certa vez, ele estava numa cidade, ele e Silas estavam ali. E aí ele passava por uma menina, né? Uma escrava que era adivinha, e ela falava da seguinte forma: os servos do Deus Altíssimo estão passando. Ela não falava nada demais, ela falava uma verdade. Realmente eles estavam ali, porque eram servos de Deus e estavam passando. Só que o espírito que estava dentro dela sabia que se as pessoas da cidade soubessem disso, Paulo e Silas seriam presos e não poderiam mais pregar o evangelho. Paulo teve essa visão, viu que era um espírito que estava falando através da boca daquela menina e ele repreendeu esse espírito e ele saiu do corpo dessa menina. Então, discernir os espíritos é saber quando é da parte de Deus e quando não é da parte de Deus. Variedade de línguas. Se você pegar lá em Atos capítulo 2, você vai ver que quando o Espírito Santo ele desce lá no dia de Pentecostes sobre os apóstolos e aqueles que estavam orando por 10 dias, você vai ver lá que quando eles são batizados com o Espírito Santo e com fogo, eles começaram a falar cada um na sua língua, e línguas diferentes, porque naquela região ali de Israel tinha muitas pessoas de vários lugares do mundo, e quando esses apóstolos começaram a falar em línguas, eles começaram a ouvir os apóstolos na língua materna deles, das pessoas estrangeiras. Então eles começaram a falar línguas árabe, começaram a falar da Ásia Menor, línguas de outros países sem ter conhecimento prévio dessas línguas. Então eu entendo que variedade de línguas é um dom, e isso é um dom natural dado por Deus. Tem pessoas, você pode reparar, que elas têm uma facilidade enorme para falar outros idiomas. E às vezes aprende numa facilidade, você fala, meu Deus, eu estudo tanto e não consigo, porque às vezes ela adquiriu esse dom de variedade de línguas. E como pentecostal que eu sou, eu também acredito no dom de variação de línguas do céu, tá? Dons, línguas dos anjos que Deus nos dá. E isso também acontece dentro da palavra de Deus e nas nossas vidas. Interpretação das línguas. Assim como tem a variação, tem aqueles que interpretam, e Deus dá essa interpretação a algumas pessoas. Então, tanto línguas normais, teve um pastor que eu conheci, e ele estava falando em línguas num lugar, numa casa, num apartamento, na verdade, e ele começou a falar em línguas, porque ele estava passando uma dificuldade muito grande, e a pessoa que contratou ele para pintar aquele apartamento estava ouvindo ele falar. E quando ele terminou, a pessoa era coreana, chegou para ele e falou assim, você fala coreano? Ele falou, não, eu mal falo português. Ele falou, porque tudo que você falou aí foi em coreano e eu entendi tudo. E naquele dia aconteceu um outro milagre. Ele ia ser despejado da sua casa e ele ganhou uma casa desse coreano que tinha chamado ele para pintar a sua casa. Então milagres assim acontecem, e a interpretação de línguas também
é dada a algumas pessoas. Às vezes não tem uma pessoa nativa naquela língua, mas Deus pode levantar uma outra pessoa para entender naquele momento aquela língua, para poder traduzir ou falar para a pessoa, ou falar para a igreja, ou falar para quem for. E também tem a tradução de línguas dos anjos, tá? Eu acredito nisso e sei que existe isso, então tem todos esses dons. Uma coisa que eu gostaria de falar, e tudo isso Deus deu para a igreja para a gente poder ter um ministério mais amplo e melhor. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre os dons de Cristo e os dons de Deus, né? Esses são os dons do Espírito Santo que eu falei aqui, e cada um tem o seu dom. Eu espero que tenha gostado. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Pode escrever aí nos comentários, pedir temas novos que falarei aqui, tá? E até uma próxima vez e muito obrigado.